Olá, tudo bem com você? Começando mais um Hope Hour. Muito obrigado porque você tá aí nos assistindo ou nos ouvindo, ou você começou nos assistindo, mas já abriu uma outra aba aí no YouTube para conseguir trabalhar, mas continua acompanhando e ouvindo a gente. Estamos aqui para mais um episódio, mais uma conversa que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a sua caminhada espiritual. Deus ainda se importa comigo? Esse é o tema de hoje que a gente vai tratar aqui no Hope. Olha só, as minhas convidadas aqui. A Daiane tá de volta, Dai Fagundes. Direto importamos lá do Origens aqui pro Hope Hour de novo. Seja bem-vinda. Obrigada, viu? Precisava de um descanso. Precisava, né? Aqui a conversa é livre, é solta, uma maravilha. A Dai tá aqui para me ajudar nessa missão aqui de entrevistar a Amanda. Glória a Deus. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Wagner. Graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acredito que o que nós vamos plantar aqui hoje, daqui nascerão frutos para o reino de Deus. Amém. Para muitas vidas. Glória a Deus. É isso que a gente espera. Amanda Micaeli. Isso. A Amanda é influenciadora, viveu um tempo, né, longe desse caminho de Deus que hoje você já deu para perceber só no seu Oi, tudo bem, como é uma coisa muito presente e forte na sua vida. Então você foi criada já dentro da fé, mas se afastou depois, mergulhou aí em vícios, se envolveu em outras atividades espirituais muito diferentes daquela que você foi ensinada, mas hoje está aqui de volta. Para a glória de Deus. E é uma influenciadora cristã, podemos dizer isso, porque você influencia pessoas e realmente para o cristianismo, né? Onde abundou o pecado, superabundará a graça. Amém. É isso aí, é isso aí. Vamos lá, eu falei sobre você ter sido ensinada, né, sobre a sua fé. Então, antes até da gente entrar no seu testemunho propriamente dito, vamos entender um pouco de como foi a sua infância. Amém. É muito interessante a gente saber isso, porque a gente, né? Eu sou pai, por exemplo, então a gente cria os nossos filhos dando o nosso melhor para que eles conheçam a Deus, para que eles entendam a nossa fé, para que eles compartilhem da nossa fé. Mas isso não se passa por DNA, isso também se influencia muito fortemente com uma criação, mas nós, os pais, a gente não pode tomar a decisão pelos nossos filhos. E não vem, né, na família. Ah, tá, nasceu, vai ser para sempre. Tem uma hora que, e graças a Deus, né, porque a salvação ela é individual e uma decisão, a pessoa tem que tomar essa decisão. E você tanto tomou a decisão de se afastar, como tomou a decisão de voltar. Mas eu tenho certeza que muito do que você aprendeu ficou aí. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar e jamais ela vai se esquecer. A Bíblia não diz ela vai permanecer até o fim. Ela diz jamais vai se esquecer. Verdade. Né? E acredito que talvez tenha um pouco disso aí na sua história e queria ouvir. Com certeza. Gente, tive o privilégio, porque hoje é um privilégio, de ter uma mãe cristã, conhecedora da palavra de Deus e com fé verdadeira no Senhor. Então, ainda que a tempestade se formasse, era uma mulher que tinha fé mediante a tempestade. Uma mulher que orou por muito tempo e que não via resultados. A nossa oração nem sempre tem um efeito imediato. O efeito das orações da minha mãe na minha vida não foram imediatos. E nós vemos isso também no livro de Daniel. Daniel, no momento que recebeu a revelação de Deus, já se colocou em jejum, oração, mas não foi respondido de forma imediata. Porém, havia uma guerra no céu, peleja no céu. O príncipe da Pérsia se colocou para impedir que aquela mensagem chegasse a Daniel. E assim, para ele não estava vendo nada. Senhor, aonde está que não escuta as minhas orações? Às vezes nos vemos assim, principalmente quando chega a fase da adolescência. Nós não podemos ser leigos. Os ataques de Satanás estão sendo brutais mesmo, violentos, para a destruição de almas. Mas tive o privilégio de ter uma mãe que semeava na minha vida. E muito ela pregou para mim, já sabia das histórias da Bíblia. E como que ela pregava pra você? Era uma coisa assim, ela te colocava sentada Ixi, desde e sempre. começava a falar? Ou você via uma atmosfera cristã, ela sempre tentava trazer essa atmosfera para te ensinar com um exemplo? Como era isso? Já pregava com a vida dela, né? Porque a palavra de Deus diz, ensina o seu filho no caminho, não o caminho. Então, ela já pregava com a vida dela e sempre foi uma mulher assim cristã, ia para a igreja, me contava todas as histórias da Bíblia, muita fé em Deus, uma fé assim que eu ficava impressionada.
com o tempo, deixou de fazer sentido para mim, porque eu comecei a tentar trazer para o lado mais racional, eu comecei a ser setada por Satanás. A palavra de Deus diz no livro de Efésios, né, que nós devemos nos proteger das setas inflamadas de Satanás, ataques contra a nossa mente. Foi uma época que eu tive muitos e muitos ataques, e minha mente foi totalmente tomada. Inclusive, nós vamos entrar isso mais adiante. Quando nos envolvemos com religiões afro-brasileiras, que foram as religiões que eu me envolvi, né, que eu me envolvi com o ocultismo mesmo, uma das primeiras coisas que eles pedem é o acesso à nossa mente. Eles estipulam algo que é como se fosse assim, o orixá que é dono da sua cabeça. Então, você começa a receber aquilo para si e você tem como se fosse o campo da sua mente totalmente liberado para qualquer tipo de atuação. Isso que eles chamam de seres de luz. Mas o meu testemunho é muito forte e Deus me mostrou uma nova versão, uma nova vertente daquilo que eu enxergava com um olhar, como se escamas tivessem sido tiradas dos meus olhos. Mas tudo isso aconteceu porque lá no começo minha mãe já pregava para mim. Então eu já tinha como se fosse uma convicçãozinha bem rasa dentro de mim que existe um Deus soberano, Deus sobre toda a terra, e não há outro Deus senão esse. Amém. Amanda, eu acho muito bonito quando você fala o Deus da sua mãe. Eu já vi outros vídeos onde você fala isso. E, assim, eu nunca saí da igreja, nunca deixei de crer em Deus. Mas eu ainda acho bonito, às vezes, quando eu lembro do Deus da minha mãe, que eu ainda creio no mesmo Deus que ela cria e que ela me ensinou. Então, eu acho bonito quando você traz essa memória. Mas eu queria que você contasse qual é a primeira lembrança que você tem desse Deus da sua mãe e se você se relacionava com ele de alguma forma ainda na sua infância. Olha, eu lembro que minha mãe, ela era uma mulher que às vezes fazia orações nas madrugadas, isso me marcava. Então, às vezes, ela acordava mais cedo do que o restante da casa e ia orar. Às vezes, por causas específicas, assim, quero um lugar melhor, estou passando por uma dificuldade aqui ou ali, mas ela sempre orou nesse período, sabe? O amanhecer, o começo do dia, como se fossem as primícias para Deus. Ela ainda tem esse hábito. Às vezes, inclusive, quando estamos passando por uma luta, ela está sempre orando por nós nas madrugadas. Eu vejo minha mãe como, assim, um exemplo de fé. Sabe? Aquela pessoa que, assim, não tem um nome para o exterior, mas que a fé nasceu nos joelhos, no Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta e busque aquele que te vê e te recompensará. Então, tem muitas essas memórias da minha mãe sempre orando. Sempre orava tanto. Ixi! Às vezes, quando eu estava assim, muito doida, ela fazia uma imposição de mãos. Eu ficava furiosa. Então, minha mãe sempre foi crente, crente, crente. E eu ficava, não dou conta disso, não. Você era muito questionadora, né? Muito. Agora, você acha que ser questionador é uma coisa ruim? Não necessariamente, né? Deus nos fez pensantes. Claro. Então, eu acho que Deus não se apavora com os nossos questionamentos. É por isso que Deus revela através da criação dele. É claro que hoje nós estamos, assim, uma rotina de muitos prédios e criações humanas. Nós nos afastamos daquela criação inicial de Deus. Mas, através das coisas criadas, a natureza de Deus se revela. Então, é como se já estivéssemos rodeados de tudo aquilo que comprova a criação de Deus, a complexidade que vai além do nosso alcance. Nós, assim, principalmente os seres que não acreditam ali em Deus, mas o ser humano tem muito essa ideia de nós somos o ser evoluído. Deus é o ser evoluído. Né? Os oceanos nós não exploramos em suas profundezas ainda. Então, a gente tem essa concepção de que entendemos tudo, mas muito ainda assim, não sequer nos foi revelado. Então, Deus não nos assusta, não se assusta com a nossa mente pensante, mas Ele também nos dá tudo para que a gente possa vê-lo. Esse negócio de natureza manifestando o caráter de Deus, eu deixo pra você aqui. Daí esse é o lugar de fala. Eita, mas sabe que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o podcast, a gente estava falando sobre essas questões de razão e fé, e como as duas coisas podem e devem andar juntas. Sim. Eu sou grande adepta dessa ideia. Mas eu queria te perguntar, na verdade, que eu fiquei curiosa, como uma criança questionadora, quais eram os primeiros questionamentos quanto à existência de Deus que você fazia e que na sua cabeça, de alguma forma, não fazia sentido? Eu era uma coitada. Parece que quando começamos a desenvolver um raciocínio lógico, já nos achamos mais inteligentes que todo mundo, quando a gente é adolescente, principalmente. Então, assim, lá para o início, na minha infância, né, o final ali da infância, eu comecei a questionar, porque minha mãe sempre me contava as histórias da Bíblia, e eu comecei a questionar, porque parecia que ia contra a racionalidade. Minha mãe sempre falava do Deus de milagres. E eu pensava, como assim? Eu lembro que uma vez eu questionei ela, quando era criança, sobre a Arca de Noé. Como poderia entrar dentro da arca o pinguim, que sobrevive a temperaturas geladas, mas, é claro, falei isso na minha linguagem infantil. E, ao mesmo tempo, o camelo. Minha mãe olhou para mim e falou, olha, Amanda, Deus é um Deus de milagres. Eu olhei aquilo, não engoli muito bem, sabe? Mas mal sabia que eu viveria um grande milagre futuramente. Mal sabia eu que depois esse grandioso Deus revelaria para mim de uma forma
que hoje, gente, eu não posso nem dizer que eu vivo muito pela fé, eu tenho a plena certeza e ciência que Deus existe. Essa foi a forma que Deus se revelou para mim, e às vezes ele se revela dessa forma mesmo, como para Paulo, por exemplo. Parece que esses que são muito incrédulos, muito duros, às vezes Deus dá um jeito ali de mostrar. Eu sou muito grata pela misericórdia que Deus teve com a minha vida, porque ele me permitiu enxergar a verdade. Muitos estão vendados. Passam-se anos, estão vendados. Vão se afundando, estão vendados, e não tem quem tire as vendas. Não tem quem pregue o evangelho verdadeiro. Não tem quem repreenda os demônios em nome de Jesus. Eu lhes dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e mal nenhum lhe fará dano. É como se estivesse escasso no nosso tempo essas pessoas, esses que vão ide e pregar o evangelho para toda criatura. Muitos estão vendados, então eu tive esse privilégio. Minha mãe ali tentando arrancar as vendas de mim, não estava conseguindo, as vendas já estavam coladas à pele, né, aderidas à pele, mas Deus mesmo tirou as vendas dos meus olhos, e eu glorifico a Deus. Enquanto houver vida, eu glorificarei a Deus. Amém. Vamos voltar nesse ponto dos questionamentos, e esses questionamentos que não te levaram para encontrar racionalidade para você naquela época em acreditar em Deus. Certo. Então você foi acreditar. Você não foi assim, eu não acredito mais nessa religião. Você de fato se tornou, como que a produção colocou aqui? Ateia convicta. É assim que você entendia que você era. Exatamente. Como isso... como é que você chegou nessa consideração, se classificar, se rotular como realmente convicta do seu ateísmo? E já pergunto como isso também deve ter te afastado da sua família. Porque se eles tinham princípios muito claros, né? Sua mãe, uma mãe de oração, pregando o tempo todo para você, e de repente você se considera ateia, como é que foi esse afastamento de Deus, essa criação de uma fé, né? Você acreditava em não acreditar em Deus. E como era lidar com a sua família nesse período? Ô, Glória, vai começar a esquentar, então. Falar das atuações de Satanás na nossa mente, como que ele planta as suas sementes. As setas inflamadas. Satanás, ele não vai despejar o veneno dele puro. Quem engoliria? Mas ele sempre disfarça ele com a verdade. Não foi assim que ele fez com Jesus, do deserto? Ele falou para Jesus, está escrito, usou a Bíblia é a verdade, tem verdade maior do que a palavra de Deus. É assim que Satanás faz. Então, me vi nessa terra caída de tribulações, muitas dores, muitos sofrimentos, todos passamos por isso. É o ateu, o crente, né? Por isso que nós temos que vencer a vida. Né? Quando Paulo termina a sua caminhada, ele fala, venci o bom combate. É um combate, não uma festa, é uma luta. Então, no meio de todas essas lutas, guerras e batalhas, Satanás começou a soprar algumas setas ali no meu ouvido. Então, eu comecei a olhar a vida da minha mãe como algo, assim, como uma mulher... ela é fraca. Mulher fraca. Você já não vinha de mim. Era o tanto de demônio que já estava na minha vida, porque eu já tinha aberto tanta legalidade. Essa mulher fraca. Via a minha irmã e pensava, como são fracas. Por quê? Não conseguia ficar sóbria, porque sentia aquele vazio dentro de mim. Então, muitas vezes, abusava de entorpecentes, drogas. E via minha mãe muito certinha ali indo para a igreja. E eu ficava, aí via aquelas setas de Satanás. Como a religião é uma fraqueza, né? Como é que pode? Parece que eles procuram alguma coisa para conseguir suportar essa terra, porque a terra é dura. Então eles ficam procurando alguma coisinha para conseguir suportar. É tão interessante você falar isso, porque você dizia que nessa angústia, né, nessa dificuldade, você ia para as drogas. Ia. E você abusava tanto do uso de drogas que a gente considera lícitas, então você não estava cometendo, né, nenhum crime em usar álcool e tudo mais. Tinha um crime ou outro, sim. Tinha, tá bom. Porque você era de menor? Eu era de menor, mas eu já usei então, substâncias que realmente. não são legais ali. E outras que são feio. ilícitas, realmente. Agora, você considerava que a sua mãe ia procurar a fé dela, né? A sua família, de um modo geral, acho que não era só a sua mãe, né? Era só minha mãe, infelizmente. Só a sua mãe. Sua mãe procurava a fé para enfrentar esse mundo que é tão difícil. Mas você precisava da droga para enfrentar esse mundo que era tão difícil, né? Como é que é? A gente cai nessa. E se me permite, eu acho muito curiosa essa relação quando você fala que existe um vazio. E você ainda diz que ela é fraca, ela busca religião, ela busca Deus, porque de alguma forma ela é fraca e ela precisa dessas amarras. E eu acho curioso, porque eu acredito que é um pensamento muito comum. Você olha para a Bíblia e fala, isso não faz sentido. Isso não tem lógica nesse mundo no qual eu vivo. Como se você tentasse colocar Deus dentro de uma lógica que faça sentido na sua cabeça. Sendo que fé, na verdade, não é isso. Ontem, inclusive, eu estava vendo um podcast
de um colega nosso, que é astrofísico, enfim, e ele falava, a ciência, ela nunca vai conseguir provar a Deus, porque senão Deus seria um ser muito finito. Porque Claro, a obviamente. ciência não passa, na verdade, de uma ferramenta. E enquanto ferramenta, é isso, ela é útil para nós entendermos o mundo, para nós entendermos aquilo que está à nossa volta, mas a gente não consegue provar a Deus. É justamente nisso que é nisso que entra a fé. Santo Agostinho já dizia, né? A fé, a razão tem limite. A fé não tem, porque a fé existe justamente naquilo que na nossa cabeça não faz sentido. Então, eu acho curioso, e também entrando de novo na questão que o Wagner levantou, onde você sentia um vazio, onde as coisas parece que precisavam fazer sentido dentro de você, e você precisava preenchê-las de alguma forma. E a sua mãe buscava religião e você buscava outras coisas? Tem uma frase que você diz, né, que você, nessa época, não se lembra de quando você estava sóbria, porque Lembro. você emendava o uso de Todo droga dia. uma no outro. Uma com a outra, não suportava. É como se eu estivesse procurando um anestésico e eu não entendia por quê, assim, coitada da minha mãe, além dela estar nessa terra dura, é tão fraca que não pode nem ter acesso a esses anestésicos. Satanás é tão sujo que me fez ter dó da minha mãe por ela não ser uma viciada como eu. Olha que mundice. É. Sendo que é o contrário, ela tinha a cura, mal eu sabia. Esse ponto que você entrou da ilha, assim, ele é de uma importância tão grande, é de uma relevância tão grande, porque essa é a forma que Satanás tem colocado os cristãos nessa geração, como seres muito tolos, assim, são até ultrapassados, parece que eles ficaram lá atrás, como se fossem praticamente irracionais, né? Sendo que a palavra de Deus diz, céus e terras passarão, menos a minha palavra não passará. Então vai passar muito tempo sim, a tecnologia vai chegar sim, vai ter jovens se convertendo e se ajoelhando diante de Jesus sim, e falando Jesus Cristo é o Senhor, vai ter jovem largando tudo por Jesus, vão ter velhos largando tudo por Jesus, crianças profetizarão, crianças serão cheias do Espírito Santo. Esse é o reino de Deus que está acessível para nós. Deixa eu aproveitar esse gancho onde a gente está falando, realmente, talvez começando essa história de como a Amanda se entregou profundamente para esse mundo, as situações desse mundo e tentando, inclusive, se esconder desse mundo, né? A gente acabou de ter aí a semana passada, você que está vendo a gente aqui no momento em que o episódio está sendo lançado, uma NT Play Week. É sempre uma semana muito especial que a gente faz por ano, uma vez por ano aqui na Novo Tempo. A gente teve o pastor Gustavo mais uma vez com a gente, segunda vez que ele faz uma NT Play Week, e mais uma vez foi uma grande bênção. O tema da NT Play Week, a gente está até vendo aqui imagens, porque está tudo disponível já lá no NT Play. Então, o tema esse ano da NT Play Week foi 5 coisas que te afastam de Deus. E aí, a cada noite, o pastor Gustavo trazia uma dessas situações que nos levam para longe de Deus. A questão das influências que a gente acaba colocando na nossa vida, né? A gente tem que escolher muito bem para isso. A questão do tempo, como a gente administra o nosso tempo, enfim. 5 razões que realmente te afastam de Deus. Se você está sentindo que você está indo para longe de Deus, você até está tomando uma consciência disso, mas não está conseguindo fazer um caminho de volta, eu acho que tem uma mensagem para você aqui, porque quando o pastor Gustavo, junto com a nossa equipe aqui, escolheu essas 5 coisas para falar, 5 coisas que estão afastando muitos jovens de Deus, não acontece só com pessoas que a gente vê, não acontece só com a gente, acontece com você também. Então aqui pode ter uma resposta para você. ntplay.com, você coloca lá NT Play Week, você coloca 5 coisas lá no buscador e você vai conseguir encontrar. Teve música, teve dinâmicas, não foi só uma mensagem falada, mas também uma mensagem muito poderosa da palavra de Deus aberta, testemunhos, histórias. Não perde, tá? 5 coisas que te afastam de Deus. Como toda a NT Play Week, a gente, ao ter essas mensagens sendo expostas lá, a gente tem um complemento. Então a gente tem um estudo da palavra de Deus. E aí, se a gente estava na NT Play Week falando sobre 5 coisas que te afastam de Deus,
o nosso estudo bíblico são 5 coisas que te aproximam de Deus. Então tem uma resposta muito positiva para que você possa ir ao encontro desse ser maravilhoso que te criou e te sustenta. E te ajuda a passar pelas dificuldades desse mundo, como a gente está falando aqui sobre a Amanda, né? Criticando a mãe dela, porque esse era o segredo da mãe naquela época. Então, para você fazer esse estudo bíblico, 5 coisas que te aproximam de Deus, você pode entrar em contato com a gente pela Esperança. Tem um link que vai te levar direto para o WhatsApp. novotempo.com/5 novotempo.com/5 coisas. Tudo junto. Você vai chegar lá no WhatsApp e a Esperança vai começar a fazer esse estudo bíblico aí junto com você. Tá aparecendo aqui no GC agora, ó. novotempo.com/5 coisas. Se você tá no YouTube, a gente sempre coloca o link também clicável aí, você já vai pro WhatsApp. Se você tá vendo a gente em outra plataforma, novotempo.com/5 coisas. Glória a Deus. Agora, nesse período aí de uso intenso de drogas, não mudou a situação da sua mãe orando. Não. E você dizia que a sua mãe orava, mas não dava resultado, né? Imagina a angústia da pobre alma. Qual é o nome da sua mãe? É Patrícia. A Patrícia lá orando, pedindo para que Deus te livrasse, e isso não aconteceu. Mas Eu achei curioso também, se me permite, eu lembro de ter assistido um vídeo onde você conta uma parte do seu testemunho e você conta que chegou um momento onde a sua mãe falou, eu vou colocar nós duas dentro do carro e vou bater o carro para acabar com esse sofrimento. Porque assim, qual o tamanho da angústia, qual o tamanho da situação para uma mãe chegar a esse ponto? Quer dizer, o que acontecia dentro de você para chegar nesse momento? Pois é o que ela via. Uau. Gente, é tão bom trazer isso, porque assim, claro, me envergonho do meu passado, mas para mim é uma bênção estar trazendo, porque dessa forma nós podemos assim, enaltecer o nome de Deus e falar a verdade, de onde Deus pode tirar. Até quão profundo o buraco pode estar para que Deus arranque aquela pessoa de lá. Assim foi na minha vida. A minha situação de vício já estava tão terrível que eu via minha mãe se desesperar muitas vezes, mesmo sendo uma mulher cristã. Porque nós somos falhos, né? Nós somos humanos, então assim, muitas vezes parece que nós não temos a força necessária, mas Deus nos dá a força necessária. E eu tenho sim esse testemunho que chegou um ponto da minha vida que o vício estava tão pesado, estava tão terrível, estava destruindo toda a minha família. Quando nos envolvemos com drogas, não somos só nós que nos destruímos, mas todos em volta. E ela pensou nisso, inclusive ela até tinha me colocado no carro nesse dia e ela falou, vou bater esse carro porque eu dou paz para os que estão lá. Esse é o nível de peso que minha vida se tornou. Porque Satanás ele vai montando em cima da pessoa, inclusive, nas religiões que eu me envolvi, eles chamam de cavalo. Meu cavalo, quando um guia, um exu, enfim, vai tomar conta daquela pessoa, eles chamam de cavalo. Interessante, porque Deus nos chama de filhos. Mas, trazendo ali para o meu testemunho, é realmente aquilo que acontecia. Era como se tivessem vários, no linguajar cristão, vários demônios ali em cima de mim e eu estava terrível. Uma pessoa endemoniada, ela não percebe o quão terrível fica. A sua mente se torna perturbada. Paulo diz assim, tudo que você vê de bom em mim é Cristo. E tudo que for ruim, sou eu mesmo. Essa é a diferença da Amanda de hoje. Às vezes minha mãe fala, parece outra pessoa. Ah, minhas irmãs, eu sou a mesma pessoa. A diferença é que quanto mais nos aproximamos de Deus e de Jesus, mais purificados nós somos, né? Nós nos tornamos até pessoas normais da sociedade. Deus nos levanta novamente, coloca uma capa em nossos ombros, um anel em nossos dedos, né? É uma bênção, graças a Deus. Você fala muito sobre um vazio que você sentia. A Day até ressaltou isso aqui em algum momento, né? Na época, você não tinha conhecimento de que esse vazio era uma ausência de Deus. Não. E você tentava preencher esse vazio com as drogas e você, inclusive, se juntava com outras pessoas que também tinham esse mesmo vazio e também tentavam preencher esse vazio com as drogas, né? Fala um pouco mais sobre esse vazio que você sentia, porque hoje você faz uma influência, né, desenvolve um trabalho nas redes sociais e tal. Nossa produção aqui, realmente, até a Rafa falou que sempre chega no TikTok dela vídeo seu. Acho que é muito forte você ter vivido isso e poder compartilhar com pessoas que, de repente, estão sentindo esse vazio também, mas estão, de repente, partindo para buscar esse preenchimento também no lugar errado. Gente, é um vazio assim profundo, visceral. É como se você estivesse procurando algo
Vai além desses dizeres que nós ouvimos, né, como um sentido para a vida. Não, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e nós precisamos dele. É o Espírito Santo, parece que nós precisamos. Então eu convivi por muito tempo com esse vazio e eu não queria viver, eu já não estava suportando mais. É algo que vai nos consumindo. Não é à toa que tantos tiram a própria vida. Quando Deus está em nós, ele é verdadeiramente a nossa força. Gente, não passei de passar luta. Assim, não parei de passar luta. São várias lutas, nós enfrentamos muitas lutas, mas quando Deus é a nossa força, nós suportamos essa terra, porque essa terra é algo em que nós devemos suportar. É uma batalha atrás da outra. Então, é como se eu tivesse encontrado aquilo que eu tanto procurei. Foi a melhor coisa que me aconteceu. É algo que ninguém me tira. É Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Ninguém me tira. Às vezes eu passo por umas lutas que eu penso, nossa, tô muito triste agora. Não deixo de sentir tristeza, sou ser humano. Mas eu penso, mas Deus está comigo. Conversa comigo todos os dias. É a Ele que eu me aconselho, é a Ele que eu busco força. É com Ele que eu busco força. Então, assim, eu não tenho palavras para dizer o quanto que é gloriosa a vida em Deus e como Ele conseguiu preencher esse vazio que eu tanto sentia. Me parece curioso enquanto você fala, porque eu já falei várias vezes que a Bíblia é uma palavra viva e que ela provê liberdade. E às vezes isso parece uma palavra tão vazia, a gente parece que fala às vezes tão da boca para fora, mas quando eu ouço uma história como a sua, isso me parece cada vez mais real, entende? Porque o que as pessoas buscam no fim das contas é algum tipo de liberdade. Eu imagino. Você sentia um vazio, você queria se libertar dessa opressão que você sentia. Então, eu vou usar drogas, porque eu sou livre. E eu vou esquecer essas coisas que acontecem. E o que acontece, na verdade, parece que é mais um bolo de neve, onde você se afunda cada vez mais. E você, na verdade, nunca está verdadeiramente liberto. Então, de fato, a palavra de Deus foi o que trouxe liberdade para você? Foi o que me salvou. Esse vazio ele é insuportável e todos aqueles que estão longe de Jesus procuram preenchê-lo. Seja com drogas, seja com vício em pornografia, seja com a gula, seja com qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Fica insuportável, nem que seja a idolatria ao próprio corpo, qualquer coisa. As pessoas sentem a necessidade de preencher esse vazio. Mas a partir do momento que nós temos Jesus, é a água que bebemos, que nos traz vida, que não sentimos mais sede. É a água viva, parece que vai nos levantando de dentro para fora. Nos tornamos outras pessoas, sabe? É uma bênção. Você, quando estava ali naquela religião, onde eles pediam coisas de você, esses espíritos, e você dizia assim, o que eu faço o que vocês estão pedindo, mas aí em troca eu quero sucesso. Uhum. Isso tem a ver com esse vazio? Você achava que o sucesso traria o preenchimento desse vazio? Isso, de repente, não era uma coisa tão consciente para você naquele momento? Agora, o que é sucesso? O que você achava que seria o sucesso, que completaria a sua vida e que você almejava e pedia para eles naquele momento? O sucesso do mundo, né? Dinheiro e poder. Na verdade, não foram nem eles que chegaram até mim, fui eu que fui atrás, porque eu já tinha visto a minha vida em um estado tão deplorável que eu tomei uma consciência dentro de mim. É como se lá no fundo, mesmo me dizendo até convicta, eu sabia que Deus existia e eu pensei, olha, eu não vou para o céu. Minha vida é uma catástrofe, então eu não vou viver essa vida da forma que eu estou vivendo. Eu vou triunfar nessa terra. Então, fui atrás dessas religiões que se dizem, né, religiões afro-brasileiras, com entidades que se dizem seres de luz, seres iluminados, mas que uma mulher pode pedir um homem casado, mas que uma pessoa pode pedir que a outra fique enferma, ou que a outra caia morta. E ali eu pedi dinheiro e poder. E assim eles me prometeram. Então, ali eu já tinha começado a adentrar a religião. Uma das primeiras coisas que me passaram era o tal do dono da minha cabeça. Qual seria o orixá que seria dono? A partir do momento que você abre essa legalidade mental, porque a nossa mente é o campo de batalha, você fica totalmente carregado. E aí é a hora que você começa a ter uma aversão muito mais profunda ao cristianismo. Já viu aquela pessoa que você até tenta pregar, só que a pessoa está se enchendo de ódio? Aquilo não vem dela, não é racional, nós precisamos de Deus. Mas aí eu comecei a me dar um ódio muito grande por Deus, pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, pela minha mãe, pela minha casa. E eu comecei a ficar extremamente irada em busca de poder, em busca de dinheiro. Era sobre isso, a glória do mundo. Sim. Foi a que eu busquei. E até eu queria perguntar, as pessoas com quem você convivia influenciavam também nisso? Porque, se eu não me engano, até
na semana Week, como que é? NT Play Week. NT Play Week, que foi ao ar na semana Isso. passada, se eu não me engano, também foi falado sobre a questão de influências, como elas podem Isso. te levar tanto para o lado do bem, como para o lado do mal, como elas podem te fazer bem, como elas podem te prejudicar de alguma forma. E onde que as pessoas podem assistir mesmo, Wagner? ntplay.com, tá tudo lá, 5 coisas que te afastam de Deus. Vamos aprender quais são essas coisas pra gente se livrar disso. Perfeito. Obrigada pela ajuda, viu? Mas como que você sentia a influência dos seus amigos? Então, que eu vou falar até é difícil de falar, mas eu era a má influência. Você era a pior influência do grupo. A pior do grupo. Inclusive, parece que eu sempre tive um poder de influência. Então, não foi um nem dois, mas várias pessoas começaram o uso de drogas por minha causa. Então, eu que levei, na verdade, muita gente pro buraco. Eu que ficava procurando ali o que estava de errado. Eu era uma pessoa muito difícil, sabe? Ainda bem que, assim, Deus me tratou, porque a gente acha que depois da caminhada com Deus, tudo fica maravilhoso. Não, a gente passa pelo tratamento de Deus. Deus quebra o vaso, quebra de novo, até que possa usar. Então, eu era a pior influência. Fala pra gente, então, desse momento, porque você diz que você ouviu claramente a voz de Deus te chamando de volta. Eu imagino que em muitos momentos o Espírito Santo tentou tocar o seu coração para que você voltasse. Mas houve um momento aqui em que você ouviu a voz de Deus, você disse que era como a voz de um trovão. O que essa voz te disse? Então, meu povo, chegou um tempo em que eu não estava conseguindo com que aqueles trabalhos fossem adiante. Tem algumas coisas, assim, me envolvi com o ocultismo. O ocultismo na Bíblia é tudo aquilo que nós buscamos do mundo espiritual que não vem da parte de Deus. Então, uma pulseira de olho grego, que você acredita que aquilo vai te livrar da inveja, é o ocultismo. Tudo aquilo que é espiritual que te afasta de Deus, é um shifting que seja, uma projeção astral que seja, um centro espírito que seja, tudo aquilo que não venha da parte de Deus. Então, me envolvi com esse ocultismo, fazendo os trabalhos, né? Eles chamam lá de trabalho, chamam de simpatias, esses que são mais rasinhos, mas o que eu fiz mesmo foi um trabalho. Inclusive, paguei um valor por aquilo. Era o valor apenas para comprar os materiais. E ali eles me prometeram, né? Essa glória que eu queria, esse poder financeiro. Às vezes, como eu ficava naquela briga entre o ateísmo e o mundo espiritual, que eu já estava começando a me envolver, às vezes eu até falava ali com as entidades mesmo, e eles me tomavam, assim, sabe? Eu sentia eles em mim, entrando dentro de mim, era uma sensação pesada, terrível. O podcast está ficando pesado, mas aguenta aí que é bênção. Vai terminar com um testemunho lindo. Para a glória de Deus. Então, estive me envolvendo, me afundando, e por algum motivo esses trabalhos eles não conseguiam ser rompidos. Eu não conseguia chegar naquele desfecho. E aí eles faziam mais trabalhos e não conseguia. Alguma coisa estava travando. Até o dia que eu liguei furiosa para tentar entender o que estava acontecendo. E eles falaram, Amanda, é o seguinte, fizemos mais trabalhos para conseguir identificar o problema. É como se tivesse uma barreira. E parece que você tem uma mãe cristã e ela ora por você. E nós não estamos conseguindo fazer. Está travando tudo. Gente, esse é um testemunho glorioso, sabe, do poder da oração. Deus, quando segura a gente, quando tá para pular do precipício e fala, pare, como um pai que ama. O pai, quando ama, ele para o filho, fala, basta, vai pro quarto dormir, que amanhã é outro dia. Mas na época eu não me alegrei, eu mirei, afinal, eu já estava toda endemoniada. E eu fui pro meu quarto, inclusive aonde minha mãe falava que Deus tinha mostrado para ela que Satanás tinha colocado o trono dele no meu quarto, de tão pesado que estava a situação. Eu já estava muito envolvida, eu estava assim, mergulhando no ocultismo mesmo. E eu fiz como se fosse uma oração para Deus, na verdade, um confronto. Eu lembro que eu entrei no quarto, fechei a porta e falei, Deus da minha mãe, eu não te escolhi, nunca te escolhi. Quem te escolheu foi a minha mãe. E com o meu livre-arbítrio, eu ordeno que você me deixe em paz. E foi quando eu ouvi a voz de Deus, como a voz de um trovão, e que o Espírito Santo esteja hoje na sua casa te testificando que Ele é Deus, o único Deus, porque aquela voz encheu e Deus me respondeu, não. E naquele momento, eu me calei, porque é isso que nós fazemos quando ouvimos a voz de Deus. É um Deus poderoso, é um Deus glorioso, Deus que criou céus e terras e que se importa conosco. Aquilo foi tão impactante para mim. Eu lembro que eu dormi assustada, sabe? Porque eu pensei, eita, tô mexendo com o mundo espiritual. Foi o momento que eu me estremeci e temi. Por isso que os demônios se submetem a Deus. A Bíblia fala, né? Eles creem e temem. Porque Deus, ele é glorioso, poderoso. Até hoje eu me constranjo, gente, porque assim, Deus, ele não é uma pessoa falha, ele é Deus soberano. Como pode um Deus tão grande caminhar conosco e ter misericórdia de nós, ter paciência? Quantas vezes nós, filhos de Deus, não erramos?
E Deus tem misericórdia e paciência e fala, venha, filho amado, eu estou contigo. Um passo de cada vez. Continue no caminho estreito, porque ali eu estarei. Então, eu conheci esse Deus poderoso, não de ouvir falar. O que eu estou contando aqui é a minha história, eu tenho liberdade de falar. Quantos não saem da igreja e saem falando mal da igreja? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu não vou me acovardar. Eu vou contar aqui a minha história, o que eu estou trazendo. E como eu conheci o Deus da minha mãe, que também é Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó. E hoje é o meu Deus, meu pai e o meu amigo. Glória a Deus. A gente viu o seu testemunho em alguns lugares, né? A gente assistiu lá no podcast da Karina Bach, que já esteve aqui com a gente também. Grande abraço para Karina. Ela é uma graça. É uma história muito forte, mas depois dessa fala tão poderosa que você ouviu, você também já conversou com Deus diferente, né? E você mais uma vez chamou ele de Deus da minha mãe. Foi. E pediu que ele pudesse te perdoar. Como é que foi esse momento também? Assim, depois desse acontecido, eu fiquei muito apavorada e eu entendi que eu não ia conseguir seguir com aquilo adiante. Esse pessoal que se dizia da Umbanda até me devolveram o dinheiro que eu investi e eu segui adiante, bem tranquila. E o tempo passou e eu continuei com os mesmos hábitos que eu tinha. Ixi, demorou para mim me libertar das drogas, viu? Jesus teve que me limpar totalmente. Então, continuei com os mesmos hábitos e as escamas foram sendo colocadas novamente sobre os meus olhos, porque é isso que acontece quando nos afastamos de Deus. Nós vemos muitos testemunhos, né, de pessoas que conhecem Jesus, têm suas vidas transformadas e depois vão se afastando e parece que não é que fica pior se um espírito imundo sai de uma casa e sai vagando em lugares áridos e se retornar e encontrá-la vazia, traz outros 7 piores. É assim que acontece. Naquele tempo, eu lembro que as escamas foram sendo colocadas e um belo dia, gente, eu não sei como aconteceu, mas é como se as vendas tivessem sido tiradas dos meus olhos e parece que a sensibilidade voltou, o coração de pedra se tornou novamente coração de carne. Tudo que eu havia feito, todas as vezes que eu feri todo mundo, eu era terrível. Pensa numa pessoa terrível, eu era uma pessoa terrível. Veio à tona. Como se fosse assim, como se minha vida inteira tivesse passado diante dos meus olhos. Veio à tona aquela sensação de arrependimento. Eu fui tomada pelo Espírito Santo com arrependimento. Hoje eu entendo que ali foi o tempo em que Deus trilhou o caminho para que eu pudesse reencontrá-lo, porque eu saí da casa do meu pai e passei por vários outros lugares. Foi o momento que Deus me reencontrou. E eu lembro, gente, que quando eu fui tomada de arrependimento, o meu arrependimento não durou um dia ou dois, mas durou semanas. Eu chorava arrependida. Só que eu não sabia o que estava acontecendo, eu só sei que eu estava muito arrependida. Eu senti que eu tinha destruído a minha vida, destruído a vida de todo mundo. Eu estava na beira da morte. Então, eu orei. Eu saí, orei, sabe? Saí de casa, olhei para o céu e orei. Deus da minha mãe, eu nem sei se você existe, meu Deus. Mas, se você puder me perdoar, me perdoa, porque eu me arrependo. E foi assim que começou minha caminhada cristã. Um pouco depois, eu acabei me vendo numa igreja. Minha irmã me levou com a história de que ia ter um lanche depois. E aí eu fui. E fui ali inundada pelo Espírito Santo. Senti o meu pai me chamando novamente. Comecei minha caminhada cristã. Que no começo foi muito turbulenta. Eu acho muito interessante quando você fala, por exemplo, Deus é soberano. Como é que eu pude falar desse jeito com ele? Dizer, eu não te escolho, sendo que ele não foi quem me criou. E eu acho que lá no início da nossa conversa, você mesmo já deu a resposta, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o seu testemunho, o que você conta é muito forte. É muito forte. E aí você fala para Deus, o Deus da minha mãe. Eu acho muito bonita essa expressão. O Deus da minha mãe. Me salva, me perdoa, me preenche de alguma forma esse vazio que eu sinto, porque pela forma como você fala, parece que você chegou no momento onde você entendeu que daqui para frente eu não tenho mais nada. Então, daqui para frente, se não for Deus, eu realmente não tenho mais nada. É isso. Eu só busquei a ele no momento em que eu já não estava valendo mais nada. Ninguém mais acreditava em mim. Gente, eu tava um bagaço. Vocês já viram como é a aparência de uma pessoa que usa drogas? Às vezes, de vez em quando eu quero trazer meu testemunho, eu coloco uma foto ou outra antiga e as pessoas ficam muito apavoradas. Eu já estava totalmente destruída. E foi um momento que eu recorri a Deus sem nada para oferecer. Sabe, quando o filho já sai da casa do pai, já gastou a herança, já está no lamaçal dos porcos. E foi um momento que eu tive um contato com Deus, que ele me ganhou no amor, sabe? Ele me conquistou.
Porque quando eu não estava valendo nada, ele pagou o mais alto preço por mim, que é o preço de sangue. Minha filha, eu estava te esperando. Venha que eu estava te esperando. E é como se, assim, eu cometi muitos pecados, e às vezes, assim, pecados até terríveis, eu era uma pessoa muito terrível. Nada disso foi anulado. Jesus, ele carregou esses pecados. A gente acha que é assim, sumiu, não. Ele carregou até a cruz, me dá que eu carrego até a cruz e morro com eles, para que você tenha uma nova vida. Então, meu povo, é como se eu tivesse recebido mesmo uma nova vida. E tudo se fez novo de uma forma extraordinária, que eu nem consigo me lembrar direito como era antes. Você está há quanto tempo longe das drogas e convertida com o Deus da sua mãe? Olha, eu acho que deve ser uns 7 anos, porque tem uns 8 anos convertida. E depois que eu me converti, aí que começou o processo de tratamento. Deus é paciente conosco. Às vezes, assim, não temos tanta paciência com o novo convertido, mas Deus tem, porque é uma luta. Depois que eu me converti, que começou a batalha. Essas entidades que se diziam seres de luz tentaram me matar com toda a força. E eles me atacavam com toda a força. Na verdade, isso é algo que está em comum em todas as pessoas que saem das religiões afro-brasileiras e se convertem. As entidades não aceitam. Não aceitam. É uma guerra espiritual terrível. Espírito de morte mesmo. Estou falando de espírito de morte. Então, eu tive muita guerra. Ainda estava tentando lutar contra o vício. Aos poucos, o Espírito Santo foi me convencendo, porque eu me converti. Assim, quando eu aceitei Jesus, eu não estava muito convicta de muita coisa. Eu só estava sendo transbordada pela presença do Espírito Santo. E pensei, uau, eu estava procurando isso, é o que eu quero. Mas com toda aquela sujeira, aquelas camadas de sujeira, Deus foi arrancando de pouco a pouco. Até o momento em que eu pudesse realmente estar pronta ali para Ele me usar. Mas é um processo doloroso. O pecado, ele se aloja na nossa carne. Quando vamos arrancar, parece que sai um pedaço junto. É por isso que, assim, nós precisamos ter paciência com os novos convertidos, porque a festa no céu quando um pecador se arrepende. Deus não nos convida a permanecer da mesma forma, não. De forma alguma. Nós precisamos ter mudança, e eu tive que abrir mão de tudo. Ali depois já não tinha muita coisa, mas tive que abrir mão de tudo. Eu passei por muitas provas ali em que eu fui provada, testada e aprovada. Porque depois que eu conheci Jesus, eu não queria mais voltar atrás, sabe? Parece que tudo estava vindo contra mim, mas eu continuei, para a glória de Deus. Amém. E quando começou o seu trabalho de, né, não fica só para você essa mensagem, mas querer espalhar para todo mundo aquilo que tinha te resgatado e te transformado? Ah, foi anos depois, porque eu passei por um tratamento, né? Às vezes a gente se engana quando achamos que podemos nos converter e já ir direto ali para o altar. Isso é um engano. Muitas vezes somos bebês na fé, frágeis. E altar, por exemplo, é campo de guerra. Da mesma forma que hoje as redes sociais se tornaram campo de guerra. A gente posta um vídeo, chega em milhões. A gente até se assusta. Então, Deus, assim que eu me converti, Deus já tinha essas promessas para mim. Ele já tinha me falado tudo isso que eu viveria e que chegaria em multidões, que seria um testemunho que chegaria em multidões. Hoje, inclusive, ele é viralizado em outros países, para a glória de Deus. Viralizou muito forte no México, mais até do que aqui no Brasil. Então, Deus já teve essas promessas, mas eu tive um tempo ali que eu fiquei no deserto. No deserto. E Deus começou a me chamar, me capacitar. Gente, isso é um testemunho vivo. Porque eu não conseguia, quando eu estava no período das drogas, eu não conseguia terminar uma frase completa. Eu perdi o raciocínio, porque a gente vai ficando estragada, a mente vai se destruindo. E Deus foi me trazendo tudo aquilo de novo, sabe? Fazendo tudo novo. E eu comecei a trazer para as redes sociais. Quando eu fui trazer o meu testemunho com as religiões afro-brasileiras, Deus, inclusive, me pediu um jejum de 3 dias para me preparar espiritualmente. Mas Ele me pediu que eu trouxesse. Eu trouxe e, na época, viralizou para a glória de Deus. Tá pensando aí? Eu tô pensando. É muita coisa. Eu falo muito. Não, mas é muito impactante, na verdade. Sim. E como é para você hoje essa certeza de que o Deus da sua mãe hoje é o seu Deus também? Eu caminho com Ele todos os dias. A presença de Deus, ela se testifica. Gente, quem está no mundo, se você está no mundo perdido, você não tem noção do que é caminhar com Deus. Não é algo que inventamos. A palavra de Deus é viva por um motivo. Os tempos passam e as pessoas continuam se convertendo, continuam se dobrando diante desse Deus. A palavra ela continua sendo viva e continua se cumprindo. Então não é algo que ninguém me contou, não é uma história ou é algo que eu estou vivendo pela emoção. Pelo contrário, a fé a gente quase não vive tanto pela emoção. Tem até uns momentos ali de emoção, mas é uma fé muito racional. É uma fé pé no chão. É às vezes Deus te sustentando, falando, você consegue, vai. Esse aqui eu permiti.
É assim que é. E é uma caminhada real com Deus. Deus é o nosso amigo. Deus caminha no meio do seu povo. Ele sempre teve prazer em conduzir o seu povo. Ele sempre teve prazer em estar com o seu povo. Fomos nós que nos afastamos dele. Mas para mim é um grande prazer. Deus é o Deus da minha vida. Tenho momentos de baixa também, fico triste, arrasada, mas é tão bom saber que Deus está comigo. É Ele que está me fortalecendo, é Ele que está me guiando. Eu não abro mão disso. É um vazio que todos nós temos quando não temos a Deus. Porque Ele é soberano e nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Somos filhos, fomos chamados para ser filhos. Nós precisamos disso. A palavra de Deus diz assim: pode uma mãe que ainda amamenta esquecer o seu filho? Ainda que ela esqueça, eu não te esquecerei. Esse é o nosso Deus. É com esse Deus que eu caminho, para a glória de Deus. Eu lembrei agora, quando você fala desse vazio que você sentia, que eu acredito que é muito relacionado à busca por propósito. A gente não sabe direito para onde vai, de onde veio, não sabemos direito o que a gente veio fazer aqui nessa terra, qual é o meu propósito nela. Então, a gente sente esse vazio. E na Bíblia a gente encontra a resposta de que o nosso propósito, na verdade, a gente só é completo de fato quando segue a Deus, quando obedece a Ele, quando o adora, principalmente. Você sente que esse vazio hoje, ele foi preenchido? Com certeza, gente. Com certeza. É impressionante como nós conseguimos permanecer firmes mesmo diante das adversidades. Hoje eu me vejo em um ponto que às vezes eu falo para Deus: Senhor, ainda que nenhum dos meus sonhos seja realizado, eu ainda te amarei, eu ainda continuarei contigo. É a certeza de que você tem um pai e principalmente um propósito. Essa terra é passageira, é isso que nos aflige. Eu vejo meu pai provavelmente vai assistir, eu vejo ele meio aflito ali às vezes, porque a idade vai passando, nós vemos que não somos mais tão competentes quanto antes, a nossa carne começa a enfraquecer e o relógio parece que está batendo. O que aconteceu? Que vida passageira é essa? Como é que tudo é passageiro? As comidas apodrecem rapidamente, a água evapora. Essa terra é muito passageira. Então, quando nós caminhamos com Deus, nós caminhamos pela promessa de vida eterna, aonde a palavra de Deus diz: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não vou mentir. É luta, às vezes a gente passa por luta, sim. Mas essa terra é um sopro. E toda dor um dia acabará, né? Todo esse sofrimento aqui da terra é tão... Gente, é um alívio viver essa terra pensando: existe um justo juiz. Tem gente que pensa: mas será que Deus não vai fazer nada? Claro que vai, estar na palavra. Mas é isso aqui que aconteceu, será que Deus não vai se movimentar? Claro, está na palavra, nossa vida é um sopro. Um dia desses, todos nós éramos adolescentes. Foi tipo agorinha mesmo. E agora já somos adultos e logo seremos idosos e a nossa vida é um sopro, se chegar à velhice, não é mesmo? Você, como disse, né, tem a sua rede social que viraliza conteúdos e falando sobre Deus. Você tem mais de 1 milhão de seguidores no TikTok. Isso. Tem quase 500 mil no Instagram. Uhum. Então, realmente são números grandes, né? Quais são os testemunhos que chegam para você através do seu testemunho? Muito testemunho de libertação. Muito testemunho. Testemunhos fortes. Inclusive de pessoas que se envolveram com o ocultismo, mas os vídeos chegaram e eles viram uma esperança. Será que eu consigo sair daqui? Porque existe uma mentira que Satanás nos conta quando nos envolvemos com o ocultismo, que é o seguinte: você não pode andar para trás. Você não pode andar para trás, a gente não vai aceitar. Então, muitas pessoas, assim, quando encontram um testemunho de alguém que conseguiu se libertar, porque as correntes são pesadas. Satanás vai colocando um monte de corrente em você que você não sabe nem de onde são. Então, eu vejo muito esses testemunhos dessas pessoas, testemunhos de pessoas que também oram pelos filhos, que os filhos estão ali perdidos. A juventude tem sido muito atacada. Eu acho que nós, como igrejas, nós não podemos nos cegar diante disso, mas sim perceber o quanto que a nossa juventude é atacada através de séries, filmes, indústria musical, internet, influenciadores, as festas, aquela sensação de que quem é cristão está vivendo no mundo paralelo, no mundo distante. Não é assim que funciona. Nós temos que ter ousadia para pregar a palavra. Então, eu recebo diferentes tipos de testemunhos. Chega em muita gente, na verdade, meus vídeos. Chega no satanista, que me odeia. Teve até um dia que eu recebi um comentário, que era de uma moça, né, que eu estava falando do silêncio de Deus, pregando com toda a paciência do mundo. Aí lá vem. Ela falou bem assim. Ela falou: é por isso que eu gosto da minha pombagira, porque ela me responde na hora que eu quero. E eu falei: para a sua pombagira, você pode pedir até homem casado. Mas com Deus não é assim que funciona. Deus é nobre e soberano sobre toda a terra. Deus não fere os próprios princípios. Então eu trago essa mensagem, que é uma mensagem até ousada, né? E trago mesmo, porque esse é o tempo que nós podemos trazer e que tem trago libertação. Eu falo para todos aqueles que estão envolvidos com qualquer nível de ocultismo.
Quer descobrir o que é ali de verdade, o que são de verdade? Tenta sair. Porque a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, isso não é de se admirar. O próprio Satanás se disfarça de ser de luz. Amanda, você já era influenciadora antes de se converter? Não. Foi realmente essa área que Deus me chamou mesmo, para começar a pregar. Foi essa área que fez com que os vídeos chegassem mesmo. Nada de mim, tudo de Deus. E hoje é muito interessante, né? Foi Deus realmente deu esse propósito que você estava falando para a tua vida, né? Tem a espiritualidade, que eu acho que é a maior coisa que você conquistou, mas aí, a partir dessa mudança espiritual, te deu um ministério, né, com as redes sociais. Um ministério de vida. É tão bom. Eu acredito que todos nós, como cristãos, nós precisamos buscar ali algo na qual nós plantemos. Nós precisamos plantar no reino de Deus. Nem que seja você pregando ali para um Uber, mas todos nós precisamos plantar. É para isso que nós estamos aqui. E de pregar o evangelho a toda criatura. Então, Deus me deu esse ministério, que é um ministério muito forte. Às vezes, gente, eu até falo para Deus, não queria falar sobre esse assunto. Eu não queria falar sobre esse assunto. E Deus fala, vai falar. Então, é uma luta. A gente acaba indo na contramão do mundo, fazendo, às vezes, vídeos que as pessoas não vão se identificar, mas, pelo contrário, vão odiar. Mas continuamos firmes e, por incrível que pareça, os vídeos viralizam. Às vezes eu faço uns vídeos assim compridos, né, que vão na contramão do TikTok, mas a palavra continua indo. Afinal, não é a Bíblia que diz que a palavra ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar ao ponto de alma e espírito. A gente fala, a pessoa falou, a pessoa te odiou, não tem problema não, a palavra fica lá, ó, fazendo efeito. Assim era comigo. Às vezes, quando eu estava no meio da noite ali, ou então quando eu estava muito doida no mundo, às vezes eu me lembrava de algumas coisas que minha mãe falava. A palavra ela é viva. É o que fica. E você tem um projeto também, né? Chamado Águas Profundas, onde você ensina as pessoas a ler a Bíblia. Você aprende e você ensina ao mesmo tempo? É uma bênção, na verdade. Deus ele me direcionou da seguinte forma, que eu deveria ter 2 tipos de conteúdo. Um conteúdo que seria com mais assim, propósito de evangelização para o público no geral, afinal, meus vídeos chegam em todo mundo, a gente não tem como filtrar. No TikTok, então, chega no satanista, chega no bandista, chega no ateu, chega em quem está perdido, chega no cristão, chega em diferentes tipos de cristãos, né? Porque nós vemos diferentes doutrinas. Mas Deus me direcionou a trazer também um conteúdo mais profundo, até um pouco assim mais forte, para aqueles que já são assim filhos de Deus, já estão na caminhada de fé, que conseguem entender o que eu falo. Então, eu dividi o meu conteúdo em 2. Hoje, já são milhares de alunos, é uma bênção. Eu lembro que na época eu não entendi muito bem, mas hoje eu entendo. Porque, às vezes, nós vamos entrando mais fundo, vai ficando mais forte. A palavra de Deus ela tem uma profundidade extraordinária, sobrenatural. Quanto mais a gente vai mergulhando, mais tem. Mais, assim, às vezes, estou lendo a Bíblia, eu começo a me derramar em lágrimas e falo, meu Deus. E, às vezes, eu já li aquele versículo várias vezes. Então, a palavra de Deus é profunda. Eu trago esse estudo com o auxílio de uma equipe, que é uma bênção. Então, hoje já tenho minha editora, tenho minha assessora. E é uma bênção. Assim, recebo muitos testemunhos. Já vi testemunho de uma moça falando, olha, eu estava ouvindo, meu marido começou a ouvir, quis ouvir também. Porque é a palavra viva, né? E ali eu me dedico para tentar trazer o profundo da palavra de Deus, estudos mesmo. Mas continuo com esse trabalho de evangelização. A sua mãe foi muito presente aqui na nossa conversa como um todo, né? E eu até perguntei, quando você estava naquela fase de ser uma ateia convicta, o quanto isso tinha se afastado, né? Tinha afastado da sua família e principalmente da sua mãe. Como é que é a relação de vocês hoje? Você fala muito sobre a oração e o poder da oração materna, né? Isso foi muito forte na sua vida. Nem Satanás conseguiu, né? Conseguiu, não. E ele é vencido, mas é poderoso, né? E tem muita sabedoria. E tem muita sabedoria. E a oração da sua mãe teve a força de impedir as artimanhas de Satanás na sua vida. Como é a relação de vocês hoje? Hoje eu tenho certeza que eu sou a filha favorita da minha mãe. Ei, Veja só como o irmãos, jogo olha virou. só. Beijo, mãe. Eu sou a filha favorita, não tenho dúvidas. Brincadeira, gente. Assim, é uma bênção. Ela fica impressionada. Porque ela viveu. Ali, às vezes, ela fica assustada. Que Amanda é essa? Nesse último dia das mães, a gente estava conversando sobre a Bíblia. Conversa. E ela olhou para mim e falou assim, eu não te conheço. Direto, às vezes, ela fala isso. Eu não te conheço. Eu não sei quem tu és. Quem é você, minha filha? Porque Deus transformou, né? Assim como transformou a água em vinho, de uma forma que fique irreconhecível. Então, nós temos uma relação tão próxima. É bom. Gente, como é bom ter uma mãe que ora por nós. E, assim, ela também acaba sendo uma base no meu ministério, porque não é um ministério fácil. O ministério de libertação, ele tende a ser muito violento.
né? Porque é todo tipo de retaliação. Então, ela também se tornou um escudo ali para o meu ministério. Minha mãe também teve um ministério quando era mais nova. Engraçado, ela também evangelizava, só que nas ruas os tempos mudaram. E hoje, às vezes, sentada em casa, os vídeos chegam em muita gente. Ela é uma base para o meu ministério, é uma grande amiga, é uma grande referência de mulher de Deus na minha vida. Amém. Amém. Você usa muito essa expressão também, puxando aqui mais uma vez a sua mãe, o Deus da minha mãe, Sim. que a Day achou tão Sim. bonito. Mas ele é o seu Deus também, né? Meu Deus. Ele é um Deus que a primeira pessoa que te apresentou foi a sua mãe, por isso o Deus da sua mãe. Mas ele é o seu Deus então descreva pra gente, assim, quem é esse Deus na tua vida? Como você vê a Deus? É o meu general. Ele vai adiante, mas ele também é o meu escudo, ele também está atrás. Ele me protege de todas as armadilhas de Satanás. Deus me fez uma promessa há um tempo atrás que era assim: você andará em terrenos que serão como areia movediça, em que tudo estará afundando, mas você não afundará, porque eu, o teu Deus, estou contigo. E eu me vejo vivendo isso. Ele é a minha base, é o meu sustento. Ele me chama realmente assim para pregar de uma forma mais ousada, trazer a palavra de uma forma mais ousada, mas ele também é o meu escudo protetor. Trava minha língua quando tem que travar, mas bota para fora quando tem que botar. É o meu grande amigo, porque Deus, por incrível que pareça, assim, às vezes eu acho até ousado falar isso, né, como Deus é o meu amigo, porque realmente é quem eu converso com ele todo dia, eu tenho uma relação com ele que eu nunca imaginei que eu poderia ter, era o vazio que eu procurava preencher, para a glória de Deus. Amanda, a história que você contou, o seu testemunho, na verdade, é tão impactante. Eu tô procurando adjetivos ainda, eu acho que eu fiquei sem palavras. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a influência que você é hoje para as pessoas e como o seu testemunho, ele impacta a vida das pessoas. Então, que tipo de mensagem, que tipo de recado você pode dar para alguém que sente que a vida já não tem muito sentido, sente que o poço está muito fundo e de lá ele não vai sair? A palavra de Deus diz em Eclesiastes assim: enquanto há vida, há esperança. Amém. Jesus não morreu em vão. Meu irmão, Jesus não morreu em vão. A partir do momento que você acha que o sacrifício de Jesus não é suficiente, você está falando que você morreu em vão. Jesus, ele veio para que você tenha uma segunda chance. Você tem noção do que é um Deus que faz tudo novo? Ele pode restaurar todas as áreas de sua vida. Aonde abundou o pecado, pode abundar a graça. Aonde havia destruição, haverá graça. Esse é o nosso Deus. Ele traz verdadeira restauração. Eu não estou falando só do lado de fora, porque é isso que nós vemos, né? Mas eu estou falando de restauração de alma. Sabe aquelas feridas que só você sabe que carrega? Aquelas rachaduras que estão dentro de você, que sangram? Essas Jesus cura. Ele restaura. Ele faz virar testemunho. Ele te ensina a perdoar quem você achou que nunca perdoaria. Esse é o nosso Deus. Amém. Creia nele. Em nome de Jesus, hoje, se esse podcast chegou até você, dê um passo de fé. Às vezes só precisa dar um passo. A sua fé só precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Se você semear esse grãozinho de mostarda, você não tem noção do que pode acontecer na sua vida. Os anjos de Deus irão te proteger. Não tenha medo. Se você já se envolveu com o ocultismo, não tenha medo. Você vai começar a aprender a clamar o nome de Jesus Cristo. Quando a gente clama esse nome, o inferno se estremece. Começa a clamar o poder do nome de Jesus Cristo, do sangue de Jesus. Se ajoelhe e fale: Senhor, eu me arrependo. Em nome de Jesus, purifica-me. Em nome de Jesus, sela as minhas brechas. Em nome de Jesus, me perdoa. E você vai ver no que vai se tornar a sua vida. Esse é um Deus especialista em transformar histórias. Ele continua fazendo isso nos tempos de hoje. Não ficou lá atrás, não. Ele faz isso nesse tempo. E nós veremos muito mais. É por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para te contar um pouco da minha história e falar um pouco de quem é esse Deus poderoso. E como vale a pena. A vida ainda é uma luta, mas vale a pena. Eu não saio do caminho estreito, você sai do caminho estreito, Dai? Jamais. Você abre mão do caminho estreito? Nós encontramos o caminho que é a verdade. Esse é o caminho que nós não abrimos mão. É estreito. Quem está falando que é largo está mentindo para você. Esse é um caminho estreito que nós temos sim que renunciar a tantas coisas. Mas vale a pena. Não tem visto como sua vida é um sopro? Não tem visto os dias passando? Creia no Senhor, que o Espírito Santo de Deus esteja aí na sua casa em nome de Jesus, transbordando esse ambiente aonde quer que você esteja. Não importa se é no seu carro, não importa se é no seu trabalho, que o Espírito Santo de Deus testifica aí nesse momento que Ele é o Senhor, que você venha se arrepender dos seus pecados, porque está chegando o tempo em que será tarde demais. Jesus está às portas, meu povo. Jesus está às portas. Que o Espírito Santo testifique isso na sua casa em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria te agradecer muito
Amanda, pela tua história, você ter compartilhado com a gente. É muito bonito ver de onde você saiu de um lugar de tanto questionamento, que te levou para lugares tão complexos, mas parece que essas respostas chegaram como elas deveriam, né? Glória E a hoje Deus. você fala com tanta convicção sobre o reino de Deus, ajuda tantas pessoas que estão passando pelas mesmas dúvidas e os mesmos problemas que você. É muito bonito de ver a fé e a convicção com que você fala e convida outros para seguirem também. Verdade. Então que Deus continue abençoando muito a sua vida, Amém. que de repente você conheça mais a palavra de Deus, porque ela é uma fonte inesgotável, Em nome de Jesus. que você descubra verdades ali que de repente vão calar muito fundo no seu coração ainda, Glória a Deus, em nome de Jesus. e que seja uma vida só de libertação, porque esse mundo nos aprisiona tanto, Verdade. mas que a palavra de Deus te livre de todo o mal sempre e nome de que você permaneça nesse caminho estreito, como você falou, né? Em nome de Jesus. E Deus sempre possa fazer parte da sua vida. Amém. Glória a Deus. Vamos dar a sua rede social, inclusive? De repente, Claro. o pessoal, né? Conheceu você aqui no podcast agora. Me segue lá nas redes sociais, é Amanda Micaeli, em todas as redes sociais. Acredito que vai ser uma bênção, lá eu trato de vários temas, até onde Deus permite com que eu trate, né? Mas também tem um grupo Águas Profundas, se você tem curiosidade, participa conosco, porque é uma bênção, é tanto testemunho, tem sido assim glorioso. Amém. Amém. Bom, tem um presentinho pra você, levar pra casa, não se esquecer aí do Happy Hour, tá bom? Carinho, gente, muito obrigada. Tem lanchinho, tem caderninho pra você anotar suas ideias de posts. Glória. Não é só bloquinho de nota, pode ser no Lindo demais, caderno gente. também. Gente, obrigada. E boa viagem de volta lá pra Brasília. Amém. Dai, obrigado. Foi muito legal ter você Eu de que novo. agradeço. Obrigada. Gente, eu tô sem palavras até agora. Eu vou voltar para minha mesa e ficar pensando nisso mais um tempo ainda. Mas obrigada por compartilhar a sua agradeço. história e pela oportunidade também de te conhecer pessoalmente, te Foi um conhecer prazer pelas conhecer redes vocês sociais. também, gente. E ver a sua história, ouvir você falando assim de tão perto e tão forte, me comove também. Então, que o seu trabalho, que o seu projeto, como o Wagner disse, que Deus te abençoe grandemente, para que você impacte a vida de muita gente ainda que precisa conhecer esse mesmo Deus que te alcançou. Amém. Glória a Deus. Obrigado a você também que ficou com a gente aqui, acompanhou esse testemunho tão forte, esse chamado para exercício da fé mais forte ainda que o testemunho. Então, que Deus possa abençoar a sua vida e a gente se encontra na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.